Seja bem-vinda, bem-vindo ao episódio 174 do Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e a gente está de volta com mais um resumo do que aconteceu de mais importante na Suprema Corte nos últimos dias. Hoje a gente fala do início do cumprimento das penas dos réus do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, da decisão do STF que suspendeu todos os processos sobre atraso e cancelamento de voos no país, e do 10º encontro do Fórum de Cortes Supremas do Mercosul, sediado pelo STF, além da tese de repercussão geral definida sobre inelegibilidade em caso de substituição do chefe de Estado por decisão judicial, do avanço do julgamento sobre violação de direitos da população negra e sobre a discussão da homologação do acordo que redefine a participação da União na Eletrobras. Bastante temas hoje, né? E quem vai explicar tudo isso comigo hoje é o Mauro e a Hanna. Eu sou Hanna Gomes, advogada, consultora da Rádio TV Justiça, e com a Mari e o Mauro vou explicar para vocês a semana no Supremo. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do STF, e vou tentar ajudar a Hanna e a Mari, então, a explicar os julgamentos e os acontecimentos aqui do Supremo. Hoje a gente vai precisar de bastante ajuda. Vamos lá. Nesta quarta-feira, dia 26, a primeira turma do STF confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o início do cumprimento das penas impostas a 7 dos 8 condenados do Núcleo 1, na ação penal 2.668, sobre tentativa de golpe de Estado, que é o núcleo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Isso, a gente teve na semana passada, né, Mari, no episódio aqui do Supremo na Semana, a gente... plantão do Mauro, Isso, o plantão, a gente falou aí da conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, aquela questão da tornozeleira, e aí lá eu já tinha comentado, próximo ao trânsito em julgado da decisão da condenação. E aí isso aconteceu, então, na terça-feira, né? Na segunda-feira terminava o prazo para os recursos, né? O prazo para os embargos de declaração, como se chama, né? No nome técnico. E aí na terça-feira, então, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, os réus condenados que apresentaram recursos, ele analisou o recurso, considerou protelatório, só para enrolar o processo, para não terminar o processo, e os condenados que não apresentaram, que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e Anderson Torres, então, assim, ele reconheceu que transitou em julgado porque não há mais recurso possível para ser apresentado. Viável, né? Viável. É porque no processo penal, Mauro, a gente precisa no processo em geral, né? A gente precisa de ações que sejam úteis ao processo. Essa é uma expressão muito repetida na doutrina, porque você não pode mover a máquina do judiciário, né? Trazer andamentos processuais que não tenham viabilidade, vida útil dentro de um processo. Então, como esses recursos não tinham, de fato, condições de serem conhecidos, qualquer interposição de novo recurso já seria considerado protelatório ou seria negado no plano de admissibilidade. E dessa forma o ministro entendeu que poderia já se transitar em julgado, né? Ou seja, não caberia mais nenhum recurso e declarar desse jeito a partir da certidão de trânsito em julgado. Além disso, a turma também confirmou o envio de ofícios, né, do Supremo Tribunal Federal... ofícios enviados para o Supremo Tribunal Militar e o Ministério da Justiça para análise de perda do posto e patente dos militares e da perda do cargo dos delegados da Polícia Federal e condenados, né? Porque isso não é mais competência do Supremo, né? Isso agora é da competência do Superior Tribunal Militar. Eles chamam de efeitos da condenação, né? Isso aí não é direto, não é o que eles estão condenando. Isso são efeitos que a legislação prevê quando há uma condenação. A questão da indenização, que vai ser paga solidariamente, né, por todos os condenados pelos atos de 8 de janeiro e esse grupo, agora, né, dos núcleos que estão sendo julgados. Eu queria só voltar uma coisinha antes para a gente explicar a questão dos embargos, Ana, que eu acho que é muito importante, a questão de não caber mais recurso. Havia um prazo, até um dos condenados, o Anderson Torres, entrou com um pedido antes, dizendo assim, olha, eu não vou entrar com embargo de declaração, mas vou entrar com embargo infringente, até que um prazo seria até o começo de dezembro. E aí a gente tem, no nosso regimento interno, fala, cabem embargos infringentes a decisão não unânime do plenário ou da turma que julgar procedente a ação penal. O parágrafo único fala que o cabimento dos embargos é só se houver 4 votos divergentes no plenário. Aí a gente teve uma decisão do plenário, numa questão de ordem, que disse que, no caso de turma, são necessários 2 votos absolvendo, né, o réu
para que seja cabível o embargo infringente. Então, por isso que o ministro, quando acabou o prazo dos embargos de declaração, são os segundos embargos de declaração, que o Supremo já tem um entendimento que a partir do segundo embargo de declaração rejeitado já se considera protelatório, está se tentando enrolar a solução, a definição do processo, o ministro não cabe mais nenhum, acabou o prazo do embargo de declaração, não tem mais recurso cabível, o infringente não cabe. Pela jurisprudência, pelo regimento interno, pela jurisprudência, não cabe. Então não há por que esperar qualquer outro prazo. Por isso que ele declara, havia gente falando, ainda tem prazo para um outro recurso. Não, mas o que a Hannah acabou de falar, são os recursos viáveis. O recurso de embargos infringentes, no caso, nenhum deles, os condenados... Seria conhecido. Porque nenhum dos condenados teve 2 votos pela sua absolvição. Absolvição própria, né? Realmente, de fato, absolvendo a pessoa. Isso, não pode ser nulidade processual, não pode ser penas diferentes, não, tem que ser absolvendo. Então, nenhum deles tinha. Então, não há por que esperar por um recurso, e como a Hannah acabou de explicar, não é viável, não existe, não tem porquê, e vai ser só para protelar. Então, esse é o motivo do ministro Alexandre de Moraes ter reconhecido que transitou em julgado para todos eles. A decisão do ministro, as decisões, né, cada uma para um dos condenados em separado, foram a referendo da turma, né, logo em seguida. Foram confirmados. E foram confirmados pelos 4 ministros que compõem a primeira turma atualmente. Então, é isso. E aí os condenados, então, começaram a cumprir as penas pelas quais foram condenados pela turma. A gente continua. Aí, possibilidade agora para frente, Hannah, revisão criminal, a única, né? Que é um outro processo. Exatamente. Revisão criminal, né? Também tem uma possibilidade recursal, uma adequação recursal muito limitada, muito restrita, né? E também a gente, analisando o caso juridicamente como advogada, particularmente eu não consigo perceber possibilidades jurídicas para essa revisão criminal. Mas como advogada, faz parte de insistir no diálogo e no debate da tese que você está defendendo, né? Então, sendo cabível, apresentaria-se revisão criminal e seria admissível ou não a partir do primeiro juízo ali de análise, né, desse recurso. Uma outra possibilidade que a gente pode ver acontecer nos próximos momentos, nos próximos meses, é o agravo em execução, né, que seria um recurso que maneja ali a própria execução da pena, quando o sujeito já está no cumprimento da pena dele e faz algum pedido, né? A gente tem as possibilidades de pedido de prisão domiciliar, de visita, de sair para alguma determinada situação muito específica, e havendo a negativa, mesmo que seja uma negativa parcial, essa decisão também é passível de um recurso. Né? Na justiça comum, a gente chama de agravo em execução, que é o único recurso, o único remédio dentro da execução penal, ou seja, quando o sujeito já está cumprindo pena. Mas para reverter o mérito do processo, ou seja, as condenações, pouquíssimo provável e apenas na via muito restrita da revisão criminal. É a única possibilidade. Agora, o que você comentou, inclusive já há um pedido nesse processo, já foi aberta uma execução penal para cada um dos condenados, né? Aí é um processo autônomo que vai cuidar dessa execução penal, e já há um pedido de domiciliar, por exemplo, do general Augusto Heleno, que é, né, pela idade avançada, por comorbidades, então já há um pedido nessa linha do que você está falando, e provavelmente podem vir outros, né? Sim, desdobramentos que a gente vai continuar acompanhando. Isso, desdobramentos da execução. Da execução. Da execução da pena. É isso. Então, vamos lá. Também na quarta, uma decisão do ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos judiciais que tratam da responsabilização de empresas aéreas por danos recorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte em tramitação no país. A medida de um recurso extraordinário com repercussão geral, que visa evitar decisões conflitantes sobre a responsabilidade, se a responsabilidade deve ser redigida pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, CBA. A suspensão vale até o julgamento final da matéria pelo plenário do Supremo. Eu fui analisar o caso concreto nessa repercussão geral e é bastante, eu vou dizer curioso, apesar de não seja a palavra certa, assim, porque para a pessoa que sofreu, para o passageiro aqui, foi bem complicado mesmo, né? Ele comprou um voo do Rio de Janeiro para Corumbá, se não me engano. O voo não chegou, na metade do caminho tiveram que pousar em outro lugar, ele teve que ir de ônibus para seguir viagem. Foi uma complicação. E o retorno, ele queria voltar para o Rio de Janeiro no Dia dos Pais e acabou não conseguindo, ter problema no voo também, acabou não chegando para comemorar o Dia dos Pais com os filhos. Então, assim, aquela situação que não é muito... Que não volta, né? E não é incomum, atraso em voo, problemas de, né? E aí... Então, ele recorreu à justiça pedindo danos materiais pelos gastos que ele teve, né,
para se manter nesses dias aí, com esses atrasos todos, e danos morais, a questão além da preocupação, da chateação, o fato de não passar o Dia dos Pais com os filhos, o desgaste emocional, e aí ele pede, então, né, essa indenização que é concedida, e aí a empresa aérea recorre, então, ao Supremo para saber o seguinte, porque aí, de novo, a gente vai voltar, né, Hanna? Tem duas leis que podem tratar desse tema. Uma diz, o Código de Defesa do Consumidor, que a responsabilidade da empresa aérea é objetiva, aconteceu, tem que pagar, e a outra, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, diz que a responsabilidade é aquela subjetiva. Explica de novo isso pra gente, Hanna. A gente tem essas duas responsabilidades, são dois institutos jurídicos para medir a culpa da pessoa ou da empresa ou até do órgão para reparar um dano. Então, a responsabilidade objetiva que está prevista no Código do Consumidor diz que se o fornecedor, quem está prestando aquele serviço, falhar nas suas obrigações, independentemente se teve culpa, se teve a intenção, se agiu de má fé, tem que pagar os danos materiais, os morais vão ser analisados ali na medida do que realmente foi despendido pela parte que sofreu aquele dano. Já o Código Aeronáutico, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, que trata ali que traz uma temática também da esfera internacional, né, umas diretrizes internacionais sobre o assunto, entende que a responsabilidade seria subjetiva, ou seja, do sujeito, tem que provar que teve uma intenção, que agiu de má fé, que não cuidou das suas responsabilidades da forma que deveria e por isso causou um dano à outra parte, aqui no caso um consumidor. O dispositivo fala, o transportador não será responsável se comprovar que por motivo de caso fortuito ou força maior foi impossível adotar medidas necessárias suficientes para evitar o dano. E aí a empresa aérea que fala que foi problemas de não poder pousar, enfim, problemas alheios à empresa. A gente tem o clima, né, uma situação que realmente foge do controle das companhias. Mas dentro do direito empresarial e dentro do que trata também o direito do consumidor, a gente tem um instituto chamado risco do negócio, risco do mercado, né? Quando você assume à frente de um tipo de negócio que tem riscos, você tem que ter capital e ter a possibilidade de arcar com os prejuízos a partir do risco do seu negócio. Se mexer com a aeronave, vender e transportar passageiros, tem o risco, por exemplo, da instabilidade do clima, esse risco, esse prejuízo tem que ser medido nas suas operações, no seu orçamento, no orçamento da empresa, porque eventualmente você pode ter que pagar indenizações. E isso tudo faz parte da nossa legislação. Todas as empresas que pretendem atuar no Brasil têm que estar ciente disso e têm que ter essa margem financeira, no final das contas, né, para poder suportar esses riscos e prejuízos do negócio a que ela se dedica. E isso é o nosso Código do Consumidor, o nosso Código Civil, em detrimento do Código Aeronáutico, que seria mais favorável para as empresas, né? Porque tem ali aquela identidade da área, com a área, né? E por isso ele é mais benéfico para as empresas e mais prejudicial para o consumidor. Então, o Supremo vai se debruçar sobre esse assunto para ver qual dessas normas, que tem o mesmo peso, porque ambas são duas leis federais, devem ser aplicadas em cima desses casos concretos. Porque a questão aqui vem de decisões judiciais que vêm sendo tomadas, segundo o autor aqui do recurso, com base no Código do Consumidor, né? Normalmente afastando esse Código Brasileiro de Aeronáutica, e aí, claro, a Hanna acabou de explicar, interessa mais à empresa o Código Brasileiro de Aeronáutica, então ele quer pelo menos uma definição, né? E aí são muitos casos, né? Para trazer segurança jurídica. Segurança jurídica para todos. Na quinta-feira, quando eu cheguei, uma colega falou, o ministro suspendeu os processos, eu tenho um processo desse, agora eu tenho 3. E aí eu falei, mas depois é para resolver de uma vez, né? Sim, eu tenho 3 processos e os processos já receberam notificação de suspensão. Sim. E aí, quando o ministro suspende, então, todos os processos que estão tramitando, até que o Supremo defina qual dos códigos, se a decisão vai ser nessa linha, se vai ser uma decisão para todos os casos, mas qual dos dois que se usa, né? Código Brasileiro de Aeronáutica, Código de Defesa do Consumidor, né? Responsabilidade objetiva. Isso muda a nossa narrativa dos fatos, né? A gente muda a estratégia como advogada, como parte, a própria empresa vai mudar a estratégia de argumentos dentro dos processos a depender da legislação que for aplicada. É isso. Então, vamos lá, né? Aguardar. Aí não tem data só para a gente lá, assim, vai se definir, ainda não tem uma data marcada para que aconteça o julgamento, a gente vai aguardar aqui.
Então, vamos lá. O STF está sediando o 10º encontro do Fórum de Cortes Supremas do Mercosul, e esse evento está acontecendo hoje, sexta-feira, dia que a gente grava esse episódio, por isso eu disse que está sediando. Uhum. E o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, abriu o evento, né? E ele destacou que o diálogo entre os países do Mercosul é essencial para proteger a democracia constitucional e os direitos humanos na região, né? E tá lá rolando o evento. A Hanna acompanhou um pouco mais, vai Foi, a Hanna de manhã comentar pra gente. esteve mais próxima lá do evento, Hanna? Foi, de manhã foi muito interessante a fala de abertura do ministro Edson Fachin, né, Uhum. cumprimentando primeiramente os membros que estavam presentes, né, que se fizeram presentes, e a importância dessa união de esforços regional para a gente encontrar uma jurisprudência, uma harmonia, um sentido para os poderes judiciários que combinam com os propósitos dessas nações. Uhum. Né? A gente tem o Estado democrático de direito, a gente tem a dignidade da pessoa humana, a valorização das populações vulneráveis, sustentabilidade como norte de todas essas nações. E por que não unir o judiciário dentro desse propósito comum, né, a partir desses encontros? Então, é um encontro do Mercosul, dos países que fazem parte do Mercosul e os seus associados, né? Uhum. Tem a Colômbia, que é um país que pretende, tá no processo seletivo, digamos assim, para entrar no Mercosul, né? Já tem alguns anos, inclusive. Mas demonstra essa intenção de união, né? No sentido de combater qualquer sentimento divergente com relação aos esses princípios que eu comentei. E o subtema do encontro desse ano é macrocriminalidade e fronteiras. Porque a gente está falando muito sobre crimes transfronteiriços, lavagem de dinheiro, crimes que ocorrem no ambiente virtual, tráfico de drogas, de armas, de pessoas, tráfico de produtos ilícitos. Então, todos esses crimes transfronteiriços que invadem a competência de um país e de outro precisa de uma união de esforços do judiciário, e por que não tratar disso nas Supremas Cortes, para ser de fato combatido e para a gente tentar erradicar esse tipo de crime e criminalidade das nossas sociedades. E enquanto região, a gente tem essa união de esforços para poder de fato combater essas mazelas que trazem outros tantos problemas e desigualdades sociais. O ministro Alexandre falou sobre esse termo macrocriminalidade, e ele fala, né, a criminalidade organizada, a macrocriminalidade não poderão ser efetivamente combatidas enquanto os países do Mercosul e da América do Sul não se unirem e implementarem mecanismos rápidos de cooperação. Precisa de uma melhor organização interna de cada país, o compartilhamento de informações e o compromisso de ajuda mútua e união entre as nações. Realmente, esse problema de tráfico de drogas, tráfico de cigarro, tráfico de bebidas, tráfico de armas, tráfico de animais, né, de fauna e flora, gravíssimos, Não e as fronteiras da América do Sul em geral, né, Hanna? Exato, não adianta você tratar, por exemplo, o Brasil tem uma grande força de inteligência, de combate, políticas públicas de combate às drogas, sendo que no país vizinho, onde a gente tem uma fronteira que não tem como, é humanamente impossível ser vigiada 24 horas por dia e ter um muro, né, que separe de fato. Se colocasse um muro, claro. Né? E o outro país não ter esse mesmo ideal, não está andando no mesmo sentido. Então, é para isso que serve esse fórum, né? E de extrema importância, principalmente nesse momento em que alguns países aqui da América Latina e que fazem parte, né, por sua vez, do Mercosul, também sofreram alguns ataques à própria democracia, à própria estabilidade das instituições. Então, é um momento oportuno do tema e acho muito louvável e vou continuar acompanhando para saber o resultado desse encontro. É muito interessante, a ministra Carmen Lúcia falou, além do ministro Alexandre, né, o ministro Edson Fachin, que fez a abertura, falou na importância da democracia também, né, ele fala de discursos pelo mundo aí que meio que tentam, né, desvirtuar e derrubar democracias, vamos dizer assim, então a importância, né, da democracia, da manutenção da democracia e a importância do poder judiciário. Acho muito, muito legal isso, a ministra Carmen Lúcia fala, o ministro Fachin, a importância do judiciário independente para que a democracia seja forte, né? A gente viu isso, tem visto isso no Brasil, né? E essa mesma configuração de 3 poderes harmônicos, independentes entre si, está presente essa mesma configuração em todos esses países. Então, eles podem, sim, unir esforços e passar diretrizes e teses de repercussão geral,
em um mesmo sentido para que os tribunais inferiores dos seus países possam atender a esses comandos e possam servir de exemplo para o poder legislativo e o poder executivo de cada país. É muito interessante unir jurisprudências, unir ações, no caso da criminalidade, né, ações aí práticas mesmo, mas unir entendimentos, né, ter um entendimento que seja, né, compartilhado entre todos, é bem interessante e importante realmente. Muito a América do importante. Sul e o Mercosul precisam disso, então A realmente Europa um já evento. faz isso há muitos Sim, anos, sem dúvida. né? Então, nada melhor da gente aprimorar o que a gente já tem e colher o que é feito de melhor em outros lugares, em outras regiões do mundo. É isso. Então, ok, vamos lá. Na quarta-feira também, o plenário do STF fixou a tese de repercussão geral no julgamento que definiu que a substituição do chefe do Poder Executivo nos 6 meses anteriores à eleição por determinação judicial não impede a reeleição do substituto, no caso, né? Desde que a decisão judicial não seja definitiva. Expliquei? Vamos explicar de novo. Eu agora vou contar de novo o caso concreto. Eu gosto muito de mergulhar lá nos autos e ver o caso concreto, que normalmente acabam dando uma boa ideia pra gente. Aqui é o caso do vice-prefeito de Cachoeira dos Índios, na Paraíba. Final de 2016, um ano que teve eleição, no semestre final, aí ele acabou substituindo o prefeito por um pequeno período, 8 dias, se não me engano, pelos autos, por uma decisão judicial que afastou o prefeito. O prefeito voltou, né? Depois de 8 dias, o prefeito volta e esse vice-prefeito concorreu à prefeitura nessa eleição de final de 2016 e foi eleito. Cumpriu o seu mandato, chegou no final, se candidatou para 2020 concorrer de novo. E aí o registro dele é cassado. Porque disseram, não, se você for eleito, vai ser terceiro mandato. Você já cumpriu aqueles 8 dias, como se fosse um mandato, cumpriu o seu agora, e se vier de novo vai ser o terceiro. E isso é proibido pela Constituição. Então, esse é o caso concreto, é isso que está em discussão. Os ministros já tinham definido, né, Hanna, que não é questão... Ficou faltando só o prazo, não foi? Eles ficaram de ver Estipular o prazo, tempo. isso, e acabaram que não colocaram. Isso que foi o lado interessante do Parar Eu fiquei confusa assistindo a decisão, porque eu também estava esperando o prazo. Pois é, e eles acabaram decidindo que o que vale é a decisão ser não definitiva. Sim. Se for uma decisão judicial em que o vice-prefeito ou vice-governador substitui e não sucede, não fica em definitivo no caso, só está substituindo por decisão judicial, aquilo não causa inelegibilidade. Não configura um exercício de um mandato. Agora, é uma decisão não definitiva, uma liminar, uma decisão que não transitou em julgado. E outra coisa que eles tinham falado no discurso, lá no julgamento, eu lembro que a preocupação era se começar a dizer que essas substituições não definitivas, aí pode ser por um motivo de saúde, motivo de, enfim, qualquer outro. E aí, então, eles fixaram a tese, mesmo não colocando a questão de prazo, mas nos 6 meses, porque nos 6 meses tem que estar desincompatibilizado, é isso, né, Hanna? Exatamente. É porque quem acompanhou a gente nos outros episódios, a gente já falou assim, a gente vai esperar para colocar esse prazo. Isso, exatamente. Eu também estava esperando o prazo e quando terminou a conclusão do julgamento, né, quando foi publicado ali o que seria o acordo, a tese, né, eu fiquei, mas cadê o prazo? Né, mas então ficou definido que pelo entendimento dos ministros, que quando não há essa decisão judicial transitada em julgado, é porque a pessoa ficou ali de uma forma precária, provisória, de fato, e não seria o exercício de um mandato. Lembrando que é para mandatos do poder executivo nas esferas estaduais, federal também, né, incluindo na federal, então isso serve para governador, prefeito, né, então a gente pode perceber que os ministros tiveram a preocupação de considerar que aquela pessoa não ficou de fato por sua própria vontade ocupando um cargo eletivo, né, um cargo e também nem teve tempo de tomar grandes decisões. Ela foi colocada ali por uma decisão judicial que tirou posta por terceiro, no caso, uma decisão judicial. Né? Então, não foi a vontade dela, livre e espontânea, de ocupar aquele cargo. Por isso, não poderia ser considerado como um exercício efetivo para impedir para interpretar-se que seria uma terceira, né, eleição. Ali, no caso. Aí a tese ficou até bem simplesinha, bem minimalista, o exercício da chefia do Poder Executivo. Nos 6 meses anteriores do pleito, em decorrência de decisão judicial não transitada em julgada, não conta como exercício de um mandato prefeito de reeleição. Vale dizer que tem repercussão geral, Sim. Né? É um tema próprio do STF, o tema 1229, porém com essa restrição. O tema se trata de decisões judiciais que colocam alguém em um cargo eletivo.
Isso. E decisões não definitivas. Não definitivas. Liminares, cautelares, cautelares, decisões não transitadas, qualquer uma dessas. Transitou em julgado, se tornou definitivo. O vice-prefeito passou a suceder, aí no caso ele sucede, se for o caso... Não seria substituição, seria aí, sucessão. E aí já não se aplica mais essa tese aqui. Então a tese é bem específica para os casos que ela delimita. É isso. Enfim, concluído. Concluído. Então agora a gente vai chegar na quinta-feira. O STF avançou no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF que trata da violação de direitos da população negra. A gente teve correntes diferentes nesse julgamento, né, com relação à omissão do Estado, embora todas reconheçam que há violações de direitos, ineficiência de ações que estão em curso e também do próprio racismo estrutural, né? Isso. Essa ação, Mari, foi ajuizada por 7 partidos políticos, né, apontando exatamente ações e omissões do Estado que negariam direitos constitucionais à vida, saúde, segurança, alimentação dignas, enfim, à população negra. Né? Então, eles pediram que se reconhecesse esse estado de coisas inconstitucional e que fossem tomadas providências para, enfim, resolver esse problema, né, em definitivo, vamos dizer assim, ou, enfim, minimizar De forma ele prática. ao máximo e de forma prática. Então, assim, a discussão básica, ela é bem simples, na verdade, apesar de ser um tema sensibilíssimo e delicado, profundo, é muito simples. Ele fala, olha, existe um estado de coisas inconstitucional, assim, a população negra não tem os direitos, a população negra está sendo assassinada, genocídio de pessoas negras são presas, né, por todos os crimes que você imaginar, sempre são pessoas negras, estão superlotando prisões, tudo é contra as pessoas negras, né? Ninguém está agindo, na verdade. Então ele acha assim, um estado de coisa inconstitucional e precisa algo ser feito. Esse é o pedido da ação. O que os ministros estão entendendo, a maioria já entendeu, é que há, sim, violação massiva, como eles dizem, né, de direitos da população negra. Isso aí foi reconhecido pelos 8 ministros que já votaram. Sim. Todos reconheceram. A gente agora está numa discussão ali de se vai declarar que há um estado de coisa inconstitucional ou se não se declara, apenas, né, se reconhece essa violação massiva e se determina... É muito interessante essa discussão, Mauro, porque o Supremo ele já declarou um estado de coisas inconstitucional em alguns momentos, né? Um que eu posso destacar e que eu me debrucei muito, os meus alunos também estudaram bastante, é o caso do estado inconstitucional de coisas para a população carcerária, as pessoas privadas de liberdade, né? Onde a gente tem... É o conceito mesmo, né? Uma violação sistemática reiterada de direitos e garantias fundamentais. Ou seja, a população presa tem, de fato, é o que todo mundo sabe, é uma coisa óbvia, notória, bem como a situação da população negra no Brasil. É notório, é evidente que a população negra sofre um retrocesso nos seus direitos, uma retenção, digamos assim, nos seus direitos. Né? Tá lá na Constituição que todos somos iguais perante a lei, todos temos direito à saúde, educação, lazer, vestuário, segurança pública, meio ambiente equilibrado, todos temos os mesmos direitos. Mas é fato que a população negra sofre uma privação no avanço e na proteção, de fato, desses direitos e garantias. E sofre isso historicamente. Historicamente, foi o que o ministro Fux também fez questão de destacar no voto relator dele, né? Trazendo aí o conceito até para racismo histórico, né? Ele fez questão de marcar isso e não racismo estrutural. Ah, tá. E aí, eu já estava com estrutural na cabeça. Desculpa, E foi unânime o reconhecimento de que há, de fato, essa violação sistemática reiterada de direitos e garantias fundamentais para a população negra. Isso pode virar um statement, né? Uma frase que deve ser repetida a todo momento. Porém, a grande discussão, né, o que está sendo pautado de fato é se declara-se que há esse estado inconstitucional de coisas. Porque quando se declara isso, o Supremo, de forma vertical, passa a impor aos outros poderes legislativos ações e obrigações que devem ser cumpridas. Legislativo e executivo. Perdão, legislativo e executivo. Certo. E mais, passa o Supremo a ser fiscalizador dessas medidas. E essas medidas podem ser revistas periodicamente. Não é uma decisão que vai marcar um tempo, uma situação para ser cumprida e pronto. Impõe um conjunto de obrigações para esses 3 poderes para que, de forma prática, lá na ponta, para a pessoa negra que está ali sofrendo, a mulher negra, o homem negro, a pessoa da comunidade, a pessoa que não tem acesso à saúde, à educação, a altos postos do mercado de trabalho,
cargos políticos, Sim. né? Então, em várias áreas da sociedade. E o estado inconstitucional de coisas, quando ele é declarado, é uma situação muito grave. E eu entendo que os ministros não estão querendo reconhecer esse estado inconstitucional de coisas pelo debate que eles apresentaram, porque, de fato, com a redemocratização, com a Constituição de 88, foi posto na nossa sociedade que somos todos iguais perante a lei, todo mundo tem direito, a gente tem planos nacionais e diretrizes de igualdade de gênero, de combate à misoginia e ao racismo, política de cotas, nós transformamos a injúria racial em equiparada ao crime de racismo, impossibilitando anistia, graça, indulto, equiparando a crimes hediondos. Então, houve sim movimentos do Estado. Então, não há uma omissão do Estado, mas há uma falha sistêmica na efetivação desses direitos e garantias. E isso foi unânime nos 8 votos que a gente teve até agora. Isso. O problema de se declarar o estado inconstitucional de coisas nessa matéria é que você verticaliza essa situação como se o Supremo estivesse obrigando os outros entes federativos e colocando o Supremo como um fiscalizador. Ele teria que fiscalizar, exigindo a elaboração e execução de planos nacionais, diretrizes nacionais, fiscalizando até mesmo nas contas, porque essas medidas vão ter impactos nas contas, né, no erário, nos planos orçamentários. Então, é um grande impacto social a partir do que já vem sendo feito, já vem sendo produzido. Então, há essa discussão aí se declara-se ou não, a gente vai esperar para ver, porque a gente tem um placar de 5-3 no momento. Nessa questão de estado de coisa inconstitucional ou não, mas todos reconhecendo essa violação, como você comentou, e aí uma discussão assim, eles estão propondo, a ideia dessa maioria de ministros já formada é de propor ações, medidas a serem tomadas para minimizar, para acabar com esse problema. Dizer para acabar com esse problema, eu acho assim muito pesado, seria muita... né? Realmente é muito pesado. Para tratar esse problema, né? Mas seria o ideal, seria né? o ideal, né? Quase utópico, enfim, pelo menos em curto prazo, mas para minorar o máximo possível. Então eles estão propondo que, ao invés de fazer essa verticalização, como você diz, de propor uma série de medidas e ações, e aí o ministro André até fala, o ministro Nunes concorda com ele, assim, que seriam até exemplificativos, não é essa determinação para faça isso, faça aquilo, um monte, não. Dar uma série de sugestões a serem seguidas, né? Algumas determinações, o ministro Alexandre cita, algumas coisas que puderem ser determinadas, principalmente para o executivo, né? Na linha num prazo razoável. Num prazo razoável, o ministro Alexandre fala em 60 dias, mas são coisas para ser aplicadas que são, né? Que não precisa mudar nada, não precisa mudar lei, não precisa de recursos, mudar orçamento. Então, assim, mas dá uma série de sugestões, determinações, quando for possível, para que isso comece a mudar. Então, assim, todos estão considerando. O ministro Zanin fala, a gente não precisa reconhecer o estado de coisas inconstitucional para propor medidas e ações a serem tomadas. Então, assim, o curioso do julgamento está sendo, todos reconhecem a violação, todos propõem, acham que devem se propor medidas de uma forma ou de outra, mas está essa questão de vamos declarar o estado de coisas inconstitucional ou não vamos só reconhecer a violação aos direitos e propor medidas. Aí, esse julgamento, se não me engano, o ministro vai tentar continuar na semana que vem, né, Maria? Sim, faltam os votos do ministro Gilmar Mendes. Eu não sei se esse está para semana que vem. E o ministro Edson Fachin. E o ministro Edson Fachin, que é o último a votar o presidente, que não podia votar no... O ministro Gilmar não estava conseguindo voltar por uma questão de informática e tecnologia. Mas e aí, enfim, são votos que o próprio ministro Fachin já disse que vai ter um voto um pouco mais, né? E que ele já adiantou, né? Que ele sim reconhece o estado de coisas inconstitucionais, que ficaria então no placar aí de 5-4, faltando então a posição do ministro Gilmar Mendes. Mas enfim, vamos aguardar. A gente não sabe se volta semana que vem ou não, mas vamos aguardar esse tema, mais um daqueles temas sensíveis, delicados e um dos mais fundamentais, eu diria, sem dúvida alguma, se o Supremo conseguir dar início a um processo que se minimize esse problema. Né, acho que... É um dos processos que se chama aqui dentro da casa processos estruturais, né, onde envolve vários setores do Estado, né, uma complexidade e vários direitos e garantias que estão na Constituição no mesmo processo. Né? Então, processos que mexem muito com a sociedade que precisam ser observados. Eu estou aguardando também o final desse julgamento. O caso da situação carcerária, né, que acabou gerando aquele projeto Pena Justa. Essas questões de meio ambiente têm sido processos que demorou, Mauro. Sim. Em 2015, o Estado inconstitucional de coisas foi declarado para o sistema penitenciário, ficou na mão do Legislativo muitos anos para que tomassem medidas.
ainda assim, não se efetivaram direitos e garantias fundamentais. O sistema penitenciário continuou com muitos déficits, muitas falhas, não chegando à finalidade da pena, que é ressocializar o cidadão. E ainda assim, o Supremo Tribunal Federal, também por meio do CNJ, precisaram implementar um pacote de ações práticas a partir do Plano Pena Justa. Vamos esperar que a gente siga um caminho parecido de solução do problema, Mari. Vamos aguardar. Que eu sei que vai continuar na semana que vem, está previsto, é esse aqui, que é sobre a Eletrobras, né? Ah, do Esse acordo? tá previsto porque ficou nas sustentações orais, se eu não me Sim. engano, esse aqui. Ele discutiu a homologação do acordo, né, entre a União e a Eletrobras para compensar a redução do poder de voto do governo no conselho da empresa após a desestatização. Esse aqui a gente vai precisar também discutir um pouco o caso. Aqui, no caso, né, a lei que previu a privatização ou desestatização da Eletrobras, um dos pontos aconteceu o seguinte: a União tinha 42% das ações da empresa, mas direito a voto de menos de 10%. Né? E aí ela, então, recorre ao Supremo querendo que haja uma compensação disso, né? Uma proporcionalidade nessa questão. Relator, o ministro Nunes Marques, enviou o caso para conciliação, Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, não a nossa aqui, não é o Sol aqui dentro do Supremo, e as partes, União e Eletrobras, chegaram lá a um acordo, conseguiram uma certa compensação. O caso vem à homologação aqui do Supremo. O ministro, então, Nunes Marques, traz o caso para ser homologado ou não pelo plenário, claro. Então, a gente teve o começo do julgamento. Mas aí é uma questão assim, a ação direta no começo tratava da lei, né, o dispositivo da lei que trata dessa, né, número de ação. E aí, com o acordo, veio dentro dessa ação direta, então continua se questionando a lei, vai se homologar o acordo e a lei vai, enfim... Ainda tem toda uma confusão a ser dirimida pelo plenário do imbróglio, né, Hannah? Para além desse tema, né, onde a União se sente diminuída no poder de decisão mesmo que tenha sido privatizada, a União tem o maior interesse, né, foi a detentora e a operadora desse bem, né, o produto em si, por muitos anos. Então ela conheceria melhor o que o Brasil precisa nessa área. E é um setor muito caro para o Brasil, né? Exato, e ela Sensível, se sentiu o que de fato foi reduzido o seu poder de fala dentro da empresa, mesmo sendo a maior acionista. Mas o mais interessante nesse julgamento é a questão processual, é o que eu vejo assim, né? Porque era uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que trazia a discussão sobre a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da lei. A Lei 14.182, que foi a lei que privatizou, né? Que desestatizou a Eletrobras. Tanto é que agora tem outro nome, né? O nome de uma empresa privada mesmo. E aí a gente tinha essa discussão porque a União, como eu disse, se sentia preterida, né? E aí a empresa, os representantes da empresa e a União resolveram fazer, vamos suspender essa declaração de inconstitucionalidade, vamos conversar aqui e fazer um acordo. Estou entendendo que você se sentiu preterida por ter 42% e nesse recorte do que ela pedia, né? E só tem 10% de voto. Então, vamos compensar aqui. Vamos fazer uma compensação para a lei continuar do jeito que está e não ser declarada inconstitucional. E aí, houve uma discussão sobre compensação, chegaram a um acordo, mas o acordo foi apresentado ao Supremo para que se homologasse, ou seja, vamos confirmar esse acordo, o acordo vai valer e a gente encerra a discussão sobre a constitucionalidade ou não da ADI. Mas mesmo assim ainda tiveram debate sobre o acordo, né? A gente teve ontem as sustentações orais com ainda partes insatisfeitas com as cláusulas desse acordo. Então, a questão processual é muito interessante, porque o processo, apesar de ter começado como uma ação, uma ADI, ele pode terminar com as partes em consenso, que é o acordo que, se reconhecidos chegarem num consenso, a gente entra para o Supremo Tribunal Federal apenas homologar, verificando se os direitos do brasileiro não estão sendo prejudicados a partir desse acordo. Caso interessante, então, porque o lado processual é interessante e o caso que você comentou, Mário, muito importante, porque isso implica
implica diretamente na vida das pessoas. Geração de energia elétrica, né? Disponibilidade de energia elétrica, usinas nucleares em construção, financiamento, investimento em usinas Os valores nucleares. que nós vamos ter que pagar por isso no final do mês. Então, assim, muito importante porque afeta todos nós. Então, processualmente, para quem gosta do direito, é uma questão interessante a ser julgada, e para nós, consumidores de energia elétrica, que somos todos nós brasileiros, muito importante saber que a União tem interesse, né, estratégico na energia elétrica, você colocar isso na mão de empresas, enfim, privadas, empresas estrangeiras, isso tudo está em debate, tudo está em discussão ali no... Então, muito importante essa definição para a gente saber, como diz a Hanna, o que a gente vai pagar no final do mês, pode chegar nesse nível. Sim, então semana que vem a gente continua acompanhando, traz para cá. Quem quiser ficar sabendo é só acompanhar a gente. E esses foram os destaques dessa semana, mas e para a semana que vem? Semana que vem, eu anotei que tem sessão da segunda turma, na terça-feira, sessão presencial. E na pauta do plenário, Hanna, eu anotei 3 ações sobre a reforma da Previdência, aquela emenda constitucional 103, 2019. São 3 ações, na verdade, um recurso extraordinário e 2 ações diretas, que fala principalmente, né, uma aposentadoria por incapacidade permanente, né, uma decisão que determinou o pagamento integral, e a emenda 103 fala que é para pagar 60% mais 20% para cada ano, ou seja, uma diferença aí, a Justiça Federal do Paraná dando, né, determinando um pagamento maior. Uma outra contraparte que revogou o dispositivo que dava isenção parcial de provença e aposentadoria de servidores com doenças graves, e o outro que estabeleceu idade mínima para aposentadoria especial por insalubridade. Num país que está envelhecendo cada vez mais, tratar de previdência é sempre um assunto delicado e importante. Exatamente, onde a gente tem uma discussão de um lado lá no Poder Legislativo de isenção de imposto de renda, né? Ou seja, menor arrecadação. De outro lado, a gente tem o maior uso do dinheiro público, né, por meio da Previdência. E a gente tem essa proposta, essa emenda constitucional, trazendo descontos para o aposentado, benefícios, né, maiores para os aposentados e os beneficiários que são dos mais diversos, pessoas com deficiência, mães atípicas, então insalubridade, tem né? Aposentadoria para insalubridade. Então tem várias pessoas que são asseguradas pela Previdência. Dessa forma tem um impacto na verba pública, no conjunto todo do dinheiro, né, no erário. Não falem mais erário público, né? Eu tenho alunos que ainda falam isso. Erário é o dinheiro público, já é dinheiro público. E aí a gente tem um reflexo nas contas públicas a partir dessa emenda constitucional, que pode sobrecarregar ainda mais, né, os custos da União, ou que pode beneficiar ainda mais, e que pode beneficiar ainda mais a população. Então, é uma balança aí de direitos e garantias fundamentais para todos nós, enquanto coletividade, e como você falou, Mauro, a gente tem uma população que está envelhecendo, ou seja, são pessoas que vão usar mais em detrimento de pessoas que estão pagando menos, né? Então, é uma balança muito difícil para o Supremo tratar desse assunto, né? Porque envolve aí economia, envolve orçamento público, uma organização orçamentária muito profunda. A situação sempre é delicada, porque se você pender muito para o lado do trabalhador, da pessoa que está dependendo da Previdência, o Estado vai ter que pagar isso de alguma forma, e como você acabou de falar, né, dando benefícios, né, reduzindo a arrecadação, é um problema. Então, assim, é um problema muito Eu diria que é até uma saia justa para o Supremo, sabe? Porque a gente tem direitos e garantias fundamentais da pessoa idosa, da pessoa PCD, da pessoa que está numa situação mais vulnerável, que precisa ser garantido. E o dinheiro, a verba pública também precisa entrar, né? Uma balança bem difícil de equilibrar. Vamos aguardar, é isso. É um assunto para a próxima semana. Vamos que vamos. Então, esses foram os destaques aqui da semana. Obrigada, Mauro. Obrigada, Hanna. E, claro, obrigada a você que nos acompanha aqui no Supremo na Semana. Lembrando, quem quiser sugerir temas, tirar dúvidas ou mandar uma mensagem, pode escrever para podcast@stf.jus.br. Esse episódio e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Obrigado pela companhia.